Não sei se vocês já repararam, mas na cultura pop há personagens que têm fraquezas muito específicas, como por exemplo a clássica fraqueza do Superman, que é a Kryptonita, ou a água, que é a fraqueza dos usuários de Akuma no Mi no anime de One Piece. E pensando nisso, eu fiz uma lista de 10 personagens que têm como fraqueza o fogo. Sim, algo tão simples, mas que esses personagens, só de ver um foguinho, já tremem na base e saem correndo. Então fica até o final do vídeo para vocês saberem de todos os personagens. E sério, essa lista tá insana, insana mesmo. E aproveita e já comenta qual personagem não pode faltar nessa lista e qual já veio na cabeça de vocês logo de cara. Então a gente aproveita, deixa o like, se inscreve, sério, isso me ajuda muito, muito e me dá aquela moral. Meu nome é Matheus Molinari, você está no canal Molinari Geek e sem mais enrolação, vamos para os 10 personagens que tem como fraqueza principal o fogo. E não tinha como não começar essa lista com simplesmente Venom, o simbionte mais famoso da Marvel. O Venom é um simbionte alienígena da raça Clintar. Ele surgiu nos quadrinhos do Homem-Aranha, mais especificamente nas Guerras Secretas, quando Peter Parker encontrou um com um uniforme preto alienígena. Só que o bicho era consciente. E mano, ele começou a influenciar o Peter, depois o Aranha deu um pé na bunda do simbionte, ele se grudou com o Ed Brock, formando o Venom clássico, ou a gente Venom também na formação dos Thunderbolts. E a sua relação com o fogo é a seguinte: foi uma das poucas coisas que realmente ferram ele real. Como o simbionte é uma gosma viva de outro planeta, o calor destrói a estrutura molecular dele. Ele grita, se contorce, fica louco, se pegar fogo ele pode até se separar do hospedeiro e deixar o corpo do cara todo lascado. E além do fogo, som de alta frequência também destabiliza o bicho. E em Venom 2018 e Venom da Carnificina, isso é mostrado de forma bem intensa no filme. E conclusão, o Venom é brabíssimo, mas o fogo pra ele é tipo uma cruz pra vampiro. Ele fica todo derretido e desesperado. Agora indo pro universo de Senhor dos Anéis, Gollum. E a origem dele é a seguinte: ele é um hobbitzinho chamado Sméagol, e um dia achou o anel, matou o próprio primo e foi sendo corrompido aos poucos, virando um Gollum, uma criatura magra, deformada, com mente dividida e comportamento obsessivo. E o Gollum tem duas personalidades, a Sméagol, que é mais doce, e o Gollum, que é cruel e traiçoeiro, e vive um dilema interno o tempo todo, fala sozinho e se sabota na sombra escondido no mundo, e falando daquela clássica frase dele, meu precioso, que acredito que todo mundo aqui conheça. E qual que é o lance dele com o fogo? É o seguinte: como ele ficou séculos no subsolo, o Gollum desenvolveu a versão à luz, calor e tudo que brilha, fogo machuca ele de verdade. Quando o Frodo ameaça ele com tocha, o Gollum se afasta gritando com medo puro. No fim ele cai na lava do Monte da Perdição junto com o Anel. O fogo é literalmente o fim do ciclo da obsessão dele. Ele é uma criatura que vive nas trevas e é destruída pela luz e pelo calor, e que se encaixa bastante com o tema desse vídeo. Indo agora para um vilão clássico, Mun-Ra de Thundercats. E a sua origem é a seguinte: ele é um sacerdote do mal imortal, mumificado que serve os antigos espíritos do mal. Ele vive numa tumba e pode se transformar em Mun-Ra, o Eterno, uma forma super poderosa com asas e tudo. Ele é megalomaníaco, dramático e odeia tudo que é puro. Vive tentando destruir os Thundercats com magia negra e truques nojentos, mas é covarde quando é pego desprevenido. E a relação dele com o fogo é a seguinte: o cara vive no escuro e se alimenta das trevas. Luz, solar, fogo, até a espada de justiceira do Lion, ou fazem ele fugir correndo pro sarcófago. Ele literalmente desaparece quando exposto à luz intensa. Um personagem que eu acredito que quando vocês viram a thumbnail ou o título desse vídeo, vocês já lembraram logo de cara, é quem? Caçador de Marte, John Jones, da DC Comics. John é um dos últimos marcianos verdes, uma raça que quase foi totalmente extinta. Ele foi trazido para a Terra acidentalmente no experimento de teletransporte. Desde então ele virou um dos heróis mais nobres e fortes do universo da DC, membro fixo da Liga da Justiça. Ele é um cara tranquilo, sábio, cheio de compaixão, meio caladão, mas super sensível. Ele sente tudo, inclusive a dor humana. É tipo o tio sábio que todo mundo respeita, e além de super força, ele é telepata, intangível, invisível, shaper, shifter, etc. É um monstro de habilidade, sério. O leque de habilidades do Caçador de Marte é impressionante. Mas aí que vem um porém. Ele é extremamente fraco contra o fogo, sério. O ponto fraco principal dele é o fogo, mas não é só queimadura, é um medo psíquico ancestral. Na lore dos quadrinhos, os marcianos foram programados por entidades superiores para sentirem um terror irracional de fogo, para evitar que eles se tornassem uma raça conquistadora, então é psicológico e físico ao mesmo tempo. Essa fraqueza dele é muito criticada até hoje, e muitas versões das HQs retiraram essa fraqueza dele, mas é um clássico, não tem como negar isso. Falando agora dos melhores personagens de Game of Thrones, Sandor Clegane, ou mais conhecido como Perdigueiro.
sendo Clegane um cavaleiro brutal de Westeros e irmão mais novo do Gregor, ou como todo mundo conhece, o Montanha. Ele cresceu sendo abusado pelo irmão. Quando criança, o Montanha queimou metade do osso dele jogando numa lareira, só porque o moleque brincou com o brinquedo dele. Ele é raivoso, cínico e carrancudo, mas por baixo dessa casca grossa ele tem princípios, defende inocentes, tipo a Arya Stark, odeia injustiça e não é corrompido pelo poder. Ele é tipo um anti-herói de RPG, rude mas honesto. E qual é a relação dele com o trauma com fogo? Esse trauma infantil marcou o cara de um jeito tão profundo que ele congela quando vê fogo, sério. Na batalha de Blackwater, ele entra em choque com o fogo do combate e foge, só por ver as chamas por todo lado, mesmo sendo um tanque de guerra. Ele fica maluco quando vê fogo, sério. Foi inclusive por isso que ele foi condenado à traição pelos Lannisters, que foi caçado, procurado e tudo mais, por conta disso, que ele se recusou a lutar na guerra por conta que estava com fogo por todo lado. E agora, o final épico dele. Na última temporada, ele encara o fogo para lutar contra o irmão, o Montanha, numa cena simbólica pra caramba. Ele consegue vencer o medo para derrotar o maior trauma da vida dele. Sério, o Perdigueiro é um baita personagem e que conseguiu superar essa fraqueza, mas todo mundo que assistiu Game of Thrones se lembra o quanto que ele tremia na base quando via fogo. Sério, era impressionante. E agora não falando de um personagem específico, mas de um conglomerado de, entre aspas, personagens, os infectados do jogo de The Last of Us. Os infectados são humanos que são infectados pelo fungo Cordyceps. Com o tempo, o fungo domina o cérebro e transforma a pessoa no zumbi mutante. E tem vários estágios, como os Runner, Clickers ou Bloaters. Mostra mais infecção e menos humanidade. E a natureza deles é que o fungo é real. Sim, o Cordyceps realmente existe na vida real, mas obviamente não com as proporções que tem no jogo. Eles não têm mais mente própria, os infectados, eles viram marionetes de organismos que só quer se espalhar. E a principal fraqueza deles é o fogo. Fungos morrem com calor e fogo, então no jogo e na série, o Molotov vira o melhor amigo do Joey. Você joga fogo nos clickers, eles pegam fogo, gritam e caem duros. Até os mais fortes, tipo os Bloaters, acabam sendo vencidos por labareda. Então sim, mesmo aqueles, até o Rei dos Ratos, que é o maior exemplo de infectado mais poderoso que tem, ele, entre aspas, é facilmente vencido com fogo. Inclusive, até utilizar lança-chamas para poder derrotar esses que são os infectados maiores. Agora, um dos vilões mais clássicos do gênero de terror, Fred Krueger. Ele era um assassino de crianças que foi queimado vivo pelos pais das vítimas. Depois da morte, virou um espírito que invade os sonhos das pessoas para continuar matando. Ele é sarcástico, sádico, adora torturar emocionalmente antes de matar. Ele tem total controle do mundo dos sonhos e faz das mortes um espetáculo. E a relação dele com o fogo, como se anteriormente, ele foi morto pelo fogo. Então sim, ele tem o trauma da morte que ainda vive dentro dele. E em vários filmes, o personagem enfrenta o Fred utilizando o fogo nos sonhos ou relembrando a morte dele. Isso dá um bug no sistema dele. Ele surta, perde o controle ou até é derrotado assim. Então pra vocês verem que até os piores vilões ainda têm os traumas do passado dele. Indo agora para um alien específico do Ben 10, o Fantasmático. Ghost Freak é um alien da raça Ectonuit. Ele foi absorvido pelo Omnitrix, mas depois tentou escapar e agir por conta própria. É tipo um fantasma bizarro com um olho no peito, braço esquisito e voz de pesadelo. E ele é diferente dos outros aliens, ele não quer ajudar o bem, ele quer controlar o Omnitrix, espalhar o medo e dominar o mundo das sombras. Ele detesta calor, luz solar e fogo, que em vários episódios é destacado que ele se dissipa quando exposto a fontes intensas de luz ou calor. Isso destabiliza a forma corporal dele, que é feita de energia ectoplasmática. Então, essa relação do fogo é muito comum ter como fraqueza uma relação direta com os fantasmas, e isso é retratado muito bem com o Fantasmático. Indo para outro vilão clássico do gênero de terror, o Xenomorfo da franquia Alien. Criado por H.R. Giger, o Xenomorfo é uma máquina de matar perfeita. Sai de dentro de corpos, cresce em horas, tem sangue ácido e é quase impossível de parar. Ele é puro instinto, não tem fala, emoção moral. É tipo um tubarão alienígena com esse esqueleto preto e língua com dentes. Em Alien 1979 e Alien 1986, lança-chamas são a sua principal defesa dos passageiros das naves que são invadidas pelos aliens. O fogo faz ele gritar, fugir até morrer. Mesmo com sangue ácido, ele não resiste ao calor intenso. Então, mesmo ele sendo um predador imbatível, quando chega a chama perto dele, ele fica louco e foge de medo. E para finalizar nossa lista,
O Vex, que também é conhecido como Vex ou Sem Forma, é um antigo general dos samurais da Nevasca. Ele era um metamorfo que não encontrou sua forma animal e se considerava ridicularizado e menosprezado pelo seu povo. Por isso ele deixou sua vila e há anos viajando pela natureza finalmente encontrou Zane, que havia sido banido para o Reino do Nunca. E após uma batalha com Asfira, quando Zane tentou reiniciar o robô titã que havia pousado no reino com ele, Vex desligou o aparelho e Zane perdeu suas memórias. Vex manipulou Zane, fazendo-o acreditar que ele era seu leal conselheiro e ordenou que ele conquistasse o Reino do Nunca. Com a ajuda do seu novo parceiro, entre aspas, ele se vingou congelando os Formens, que são os metamorfos, e subjugou seu reino. Vex permaneceu ao lado de seu mestre, que é o Zane, o Imperador do Gelo, e quando o Reino do Nunca caía sob seu controle por meio de manipulação ardilosa do Zane, fazendo todo o Reino do Nunca viver um inferno realmente desastroso que quase condenou todo o reino, mas no fim os ninjas conseguiram descongelar todos e os samurais de gelo, ou samurais da nevasca, conseguiram ser derrotados. E rapaziada, esses foram 10 personagens que tem como principal fraqueza o fogo. E já aproveita e comenta se eu esqueci de algum personagem, também comenta se você gostou do vídeo, que sério, eu vou gostar bastante de ler o comentário de vocês. E também já aproveita, se inscreve, deixa o like, sério, me ajuda muito. E muito obrigado pelo apoio de vocês nos últimos vídeos, sério. Tô muito feliz que vocês estão se inscrevendo, estão deixando o like, estão comentando, estão gostando dos vídeos. Sério, muito obrigado mesmo, só tenho a agradecer. E muito obrigado a todos que assistiram até o final. Tamo junto e falou! What?